Então, boa noite, para quem não falei ainda. Obrigada, meninas, por estarem aqui. E hoje nós vamos dar sequência, né, à nossa terceira aula, não é, Roseli? A Roseli que é a nossa, nossa terceira aula sobre vida de louvor. Né? Nós terminamos a aula passada, que nós falamos sobre a nossa posição, né, que nós somos sacerdotes e reis. Né? Nós aprendemos sobre o que o sacerdote carrega, quem ele é, né? De acordo com as explicações da Bíblia, né? Sobre as cores, o azul, o carmesim. E agora nós vamos dar continuidade, e agora nós vamos começar a falar sobre a conduta de um adorador. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, eu tenho sido tão ministrada sobre ser um adorador de verdade, em espírito e em verdade, que sábado mesmo aconteceu uma coisa. Eu fui à padaria com a Maria Eduarda, ela quis ir lá tomar café. Minha mãe estava lá. Aí eu cheguei e eu tinha que pagar alguma coisa que a minha mãe tinha comprado. Porque a minha mãe, assim, ela compra e chega em casa e me manda para pagar, né? Ela é bem assim. Aí eu pedi o Pix para ela, ela disse, ele mandou de mensagem, de áudio, a pessoa mandou. Em vez da pessoa escrever o número do Pix, a pessoa falou. 319, foi falando, né, o número do telefone. Gente, aquilo me irritou. Eu falei, mas que... Falei, fiquei irritada. Mas paguei, pronto, e vim embora. Quando eu cheguei aqui, a Maria Eduarda virou para mim e falou assim, por que você estava brava, titia? Gente, eu não tinha me dado conta. Por que você brigou com aquele moço que mandou a mensagem? Eu falei, eu não briguei com ninguém. Gente, na minha cabeça eu não tinha feito nada. Ela disse, não, a vovó, do celular da vovó, você ouviu e você ficou brava. Aí, na hora, o Senhor trouxe ao meu coração. Isso é a conduta de um adorador? Se a Maria Eduarda viu, uma criança de 7 anos, viu que eu estava irritada, ela viu que eu fiquei brava, e ela não gosta que eu fique brava. Se eu ficar brava, ela fica muito incomodada. Ela fica meio que em choque. Aí eu falei para ela, não, amor, a gente fez errado, né? É porque ele mandou o número do Pix falando, e eu queria que ele tivesse mandado escrito. Mas eu fiz errado, não vou fazer isso mais. Conversei com ela, expliquei. E aquilo ali o Senhor foi tratando ao meu coração, sabe? Que, gente, era só ouvir e digitar lá no meu celular. Qual o problema de fazer isso? Ninguém vai morrer por causa disso, né? E se morresse também, a gente ressuscitava, pronto. Para quem vive uma vida, um adorador, para quem vive uma vida em Cristo de verdade, essas pequenas coisinhas, ou que sejam pequenas ou grandes, elas não podem tirar a sua paz, mudar o seu comportamento, tirar o seu equilíbrio, sabe? Então, assim, acontecer outras coisas que no decorrer aqui a gente vai falando, mas nós vamos dar a sequência aqui, a conduta de um adorador. Um adorador é aquele que revelará em si a louvor que Deus o chamou para viver. Deixa eu aceitar aqui, gente, só um minutinho, Elisa. Então, o verdadeiro adorador, ele tem domínio sobre o próprio corpo. E quem que garante isso para nós? A Bíblia, o nosso manual de instrução, né? O verdadeiro adorador, ele sabe se dominar. Isso está lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Eu vou ler para a gente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa passagem de 1 Coríntios, eu esqueci dela sábado, né? Mas é isso. Paulo fala aqui que ele faz as coisas de acordo com o que ele, né? Ele age de acordo com o que ele fala. E ele fala de acordo com o que ele aprende do Senhor, para que ele não venha a ser desqualificado. Ele até faz a comparação com o atleta, né? O atleta normal do mundo. Ele é tão disciplinado, ele corre atrás, né, da sua coroa, da sua medalha, e é para que ela é corruptível, ela vai se desfazer, ela não vai ter utilidade na vida eterna. Mas a nossa coroa incorruptível, nós vamos carregar ela para sempre, né, na vida eterna. Então, que nós saibamos dominar o nosso corpo para que a gente não venha envergonhar o evangelho, servir de chacota, sabe? De mau exemplo. Aconteceu um caso aqui na minha cidade, eu posso falar, gente, porque o caso é público, tomou notoriedade nacional. Todos os jornais, todas as páginas falando desse caso. Eu acho que foi semana retrasada que aconteceu. O pastor de uma igreja batista aqui, da Terceira Batista Nacional, ele foi para o motel com uma fiel lá da igreja dele e ele morreu lá. Ele teve uma parada cardíaca, a mulher só chamou o socorro, né? Chamou o SAMU e foi embora porque ela não podia ficar lá com ele esperando a esposa dele chegar para reconhecer corpo, para fazer todo o processo do enterro. E isso, gente, tomou uma repercussão, virou piada nacional. Tudo que vocês olharem tem esse caso. Aí a esposa veio falar que ele tinha sido possuído pelo demônio, que não era ele. Sabe que tudo virou chacota? Então, sabe? Então, isso não é a conduta de um adorador, de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele vai agir de acordo com a palavra. Não, ele vai saber dominar o seu corpo, né? Outro ponto da conduta de um adorador é que os membros dele são como instrumentos de justiça. Isso está lá em Romanos 6, do 8 ao 14. Eu vou ler aqui uma parte, vou pegar só mais embaixo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, os membros do nosso corpo, nosso olho, nossa boca, todos os membros do nosso corpo, eles são como instrumentos de justiça para Deus, que a gente ofereça a Deus como instrumento de justiça para que nós sejamos justos, né? Que não venhamos a cair em pecado, deixando, não sabendo dominar, né? Porque quem cai nesse tipo de coisa aqui é quem não consegue dominar o próprio corpo, né? Não consegue se dominar. Através do Espírito Santo, nós vamos ver aqui. Deixa eu passar para o próximo, que no final eu vou explicar melhor. Fazer morrer a natureza terrena. Isso está lá em Colossenses 3, 5, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem e os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo em nós. Aqui em Colossenses ele fala, né, para a gente se despir da velha natureza, aquilo que fazia parte da nossa conduta, depois que nós aceitamos Jesus, não pode mais fazer parte. Né? E diante de Cristo não tem separação. Todos somos de Cristo, né? Não tem separação por raça, por cor, por etnia, por nada. O que existe são os filhos de Deus. Né? Uma parte que eu até grifei aqui, com certeza, foi lá nos estudos do Rema, lá na escola, que é domínio sobre a sua própria mente. Colossenses 3, do 1 ao 3, fala sobre isso, que é para a gente pensar lá no alto, nas coisas lá do alto. E fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, a gente pode dominar todos os nossos pensamentos, a gente pode fazer isso pensando nas coisas do alto. Gente, eu tô numa, vamos dizer assim, num ensinamento, num aprendizado aqui. Quando me vem músicas na cabeça, porque às vezes você está vendo uma coisa, passa na rua, músicas, aquelas coisas ruins que garra na cabeça da gente, na hora que vem na minha cabeça, eu estou começando a orar em línguas, que eu lembro que veio aquela letra daquela coisa horrorosa, eu começo a orar em línguas. Na hora que vem um pensamento que não é do Senhor, eu falo assim: por que eu estou pensando nisso, gente? Isso nem está na Bíblia, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Estou conversando com a minha cabeça para que ela entenda que ela só tem que aceitar pensamentos que são lá do alto. Que são pensamentos, os mesmos pensamentos que Deus tem de mim, eu tenho que ter de mim também, e dele, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Veio qualquer pensamento que não é do Senhor, que não é bíblico, cancela ele na hora. Fala com você mesmo, isso não é um pensamento correto, não é para mim esse pensamento, eu tenho que pensar nas coisas do alto, aí vamos pensar em coisas boas, né? Outro ponto, não, aí em Filipenses 4, 8 e 9 fala em que nós devemos pensar, olha só: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, quando a gente estiver com esses pensamentos aqui, tudo que é amável, tudo que é respeitável, né? Tudo que é verdadeiro, o Deus de paz estará conosco. O que isso quer dizer, gente? Que se a gente tiver esses pensamentos, nós vamos estar em paz. O mundo está de cabeça para baixo, como diria minha avó, todo o povo todo louco, e a gente está em paz. Porque os nossos pensamentos são esses. Primeiro que a gente já leu Apocalipse e a gente sabe o final da história. Mesmo se a gente não leu, a gente já sabe o final da história. Nós aqui sabemos, eu tenho certeza disso. Então, para que nós vamos ficar preocupados? Para que nós vamos dar importância a isso? Nós temos que dar importância às coisas do alto. Tem uma outra coisa que a gente precisa fazer, é revestir-se das armas da luz. Isso está lá em Romanos 13, do 12 ao 14. Aí deixa eu ler aqui para nós um pouquinho. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções,
Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante das suas concupiscências. Então, se a gente tiver com a luz, na luz, com as armas da luz, que são a palavra, nós vamos ficar tranquilos, nós não vamos participar desse tipo de coisas mundanas, isso não vai nos afetar. Vamos ler também 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, que dia que eu estou esperando, gente. Veja a hora desse dia. Hoje, a nossa adoração, ela é perfeita. Hoje nós temos o privilégio de termos uma adoração perfeita. Coisa que o pessoal lá da Antiga Aliança não tinha, porque eles precisavam que alguém fizesse algo por eles. Hoje não, hoje nós fazemos. E essa adoração perfeita de hoje, ela é feita com espírito, alma e corpo, envolvidos em uma vida plenamente vivida em louvor a Deus. Essa adoração perfeita consiste naquilo que somos e fazemos nele. O que é? Aí, nós já aprendemos, né, já estamos bem adiantados aqui nos nossos estudos e na nossa vida, nós aprendemos quem nós somos nele. Nós somos filhos, nós somos justiça de Deus, nós somos amados por ele, nós somos sacerdotes, nós somos reis. Gente, é muita qualidade, eu nem vou conseguir lembrar todas aqui. E o que que nós fazemos nele? Isso é a nossa adoração perfeita. E o que que nós fazemos nele? Nós temos uma vida íntegra, uma vida de acordo com a palavra, então nós fazemos nele. Somos sua noiva amada, exatamente. É muito atributo, gente, mas é muita coisa boa. Aqui, tem uma frase que fala aqui na apostila assim: devemos permitir que Cristo pense, haja, sonhe, ame, ande através da inspiração que compartilha conosco. Então, Cristo, ele nos inspira, e o Espírito Santo nos dá a direção de como fazer o que fazer nos momentos. Então, é só a gente estar na presença dele, que isso tudo vem. E uma coisa que para mim fica claro é que ser um adorador é ser também um discípulo de Cristo. Porque, olha só, vamos ler 1 João 2, 4 e 6, para a gente entender. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós podemos andar de maneira digna como Cristo andou, para o louvor do nosso Pai. Então, a gente anda como Cristo andou. Nós, verdadeiros adoradores, que adoramos em espírito e em verdade. Né? Em Colossenses 1, 9 a 10, fala que nossa vida deve alegrar o coração de Deus. Olha só, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Então, a nossa vida, a nossa conduta, a nossa vida aqui é uma vida, se a gente estiver na presença, é uma vida que vai alegrar o coração do nosso Pai, do nosso Deus. E lá na Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força.
Então, é uma coisa ligada à outra. Se nós temos uma vida de retidão ao Senhor, nós alegramos o coração dele. E ele é alegre, ele é a nossa força. Então, é uma parceria, né? É um envolvimento que vira um só. Gente, lá em Sofonias, eu vou contar para vocês, né? A gente conta os pecados também, estou brincando. Não, não acho que seja pecado, não. Eu não lembrava que tinha Sofonias na Bíblia. Acho que eu vou ter que voltar para a escola dominical. Meu Deus, gente, eu esqueci. Ultimamente eu tenho tão focada na Nova Aliança, porque eu estou lendo na Passion, e a Passion tem, eu acho que só Salmos e Provérbios, e Cantares, ou Eclesiastes, não sei, do Velho Testamento, né? Então eu não tenho livro, e eu não lembrei. Eu falei, mas tem isso na Bíblia, gente? Eu vou falar, lá em Sofonias, no 3, eu nem vou ler, não. Ele fala que Deus se regozija em nós. Fala assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Então, isso aqui está lá na velha aliança, mas é verdade, é promessa de Deus, né? Ele se regozija em nós. Gente, ele tem prazer em nós. Nós somos o presente dele. Ele mesmo se presenteou com a gente, né? Aí agora nós vamos falar sobre os sacrifícios da nova aliança, tá? Que o que é o sacrifício para nós hoje? Estamos aqui. Sacrifício no dicionário significa assim, ato ou efeito de sacrificar-se, privação de coisa apreciada, renúncia em favor de outro. Então, sacrifício é algo que nós impomos a fazer e não esperamos sentir vontade de fazer. Chama sacrifício. A gente vai se impor, se obrigar a fazer. Não é uma coisa que a gente fica esperando ter vontade de fazer. É uma coisa que a gente faz. Depois é óbvio que o sacrifício da nova aliança nós vamos amar, adorar e vamos querer estar o tempo todo, né? Então, nós encontramos aqui no Novo Testamento, deixa eu ver se são 5 tipos de sacrifício. O sacrifício 1 são sacrifícios espirituais, em geral oferecido pelos filhos de Deus na qualidade de sacerdócio santo. Isso está lá em 1 Pedro 2,5, que fala assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nosso corpo, nossa vida, nosso viver aqui é um sacrifício, né? A gente se eu todos os dias eu falo com o Senhor que eu quero ser o sacrifício vivo dele naquele dia, para fazer a vontade dele, o que ele quer que eu faça naquele dia, né? O louvor, vamos ler, o segundo sacrifício é o louvor. Está lá em Hebreus 13:15, fala assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor é um sacrifício de lábios que confessa o seu nome. O terceiro é fazer o bem aos outros e comunicar com suas necessidades. Está lá em Hebreus 13:16, fala assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O quarto sacrifício é ajuda material feita aos servos de Deus. Filipenses 4:18 fala assim: recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
O quinto sacrifício é o corpo dos filhos de Deus. Vamos ler Romanos 12, 1. Fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto que é o vosso culto racional. Gente, o culto racional, eu sei o que eu estou fazendo, né? A gente entende. Então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós temos consciência disso, nós estamos expondo a nossa mente, nosso coração, nosso corpo para aprender a palavra, né? Há um sacrifício que é fruto dos nossos lábios, que além de ser agradável a Deus, demonstra a nossa fé nele. O sacrifício de ações de graça. Lá em Salmos 50, fala um pouco sobre isso. E no dicionário, ele fala assim, que... Peraí, gente, deixa eu voltar. O sacrifício de ação de graça, ele, ele é feito por uma pessoa que ela entende, que ela não esquece a bondade a qual ela recebeu, o bem que foi feito para ela. Sabe, que independente do que aconteceu, ação de graça, reconhecer com o entendimento que a realidade espiritual em Deus é mais verdadeira do que a realidade física, aquela que percebemos pelos sentidos. Um coração agradecido recebe a resposta de Deus e não dúvida. Então, se nós somos uma pessoa grata, que temos um coração grato, que andamos em fazer, né, participamos de ações de graças, nós temos um coração agradecido por tudo. Porque a ingratidão, ela quer dizer esquecimento dos bens recebidos, desagradecimento. Então, se a gente esquece dos bens recebidos, isso é ingratidão. Então, por que a gente vai ter esse sacrifício de ação de graça? Para que a gente não esqueça do bem que nós recebemos. É como se eu acordasse amanhã e esquecesse que Jesus morreu na cruz por mim, sabe? Então, assim, nós, como filhos, isso faz parte de nós estarmos em ação de graças. Que a Bíblia, ela nos exorta a não nos esquecermos de nenhum só dos benefícios do Senhor. Salmo 103 tem um trecho lá do 1 ao 5 que fala sobre isso, que a gente não esquecer. E uma coisa que a gente aprendeu com Jesus é que Jesus ele andava em fé, por isso ele transportava a ação de graça, porque a gente recebe pela fé. Então, como Jesus tinha fé de Deus abundante, ele recebia, ele cria, ele recebia, ele andava em fé, ele estava o tempo todo grato, porque ele já sabia que ele ia receber. Então, hoje, ainda bem que eu tinha estudado mais cedo, e eu fiquei em louvor, em adoração durante o dia, eu estava aqui, gente. Um momento de adoração aqui, aí eu recebi uma mensagem de uma amiga minha. Em geral, quando eu estou assim, eu não olho. Mas eu fui incomodada para olhar. Quando eu olhei, uma amiga minha lá de Goiânia, que está com um filhinho que não tem nem um ano. Ele nasceu em novembro. Outubro, novembro. No hospital, suspeito de pneumonia. Aí ela mandou mensagem para mim, me pedindo para orar. Eu falei, obrigada, Senhor, porque eu aprendi sábado, o Senhor me ensinou a lição, e hoje eu estou na tua presença, eu estou aqui buscando de ti, eu estou em ação de graça. Aí eu orei por eles, eu fiz a oração em ação de graças, agradecendo pela vida do Gael, pela saúde do Gael, porque ele é perfeito, ele é saudável, né? Fiz a oração com ela. Então, aí eu estava vendo como que é
como que Deus tratou comigo? O fato da gente estar preparado. O que é a gente estar preparado? Não é você não precisa ficar fazendo milhares de cursos, estudando o tempo todo. É você estar na presença. Porque quando você estiver na presença de Deus, qualquer situação que acontecer, você vai saber como agir. Se aparecer um doente, você vai saber a oração perfeita para aquele doente. Se aparecer um problema, você vai conseguir. Se aparecer uma pessoa precisando de libertação, você vai conseguir discernir o que, que a pessoa precisa naquele momento. Então, um coração agradecido pelos os benefícios que recebe do Senhor é, é primordial na vida de um adorador. Né? Agora, vou falar aqui um pouquinho sobre o coração agradecido. Uma coisa que Lucas 17 fala, assim, olha, vou ler para nós. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Então, onde estão os 9? Não houve, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só para ver. Gente, Jesus falando que, para mim, isso aqui, Jesus está falando assim: dá glória a Deus, que isso alegra o coração do meu Pai. Como assim vocês não deram glória a Deus? Vão deixar de alegrar o coração do meu Pai? Meu Pai fica feliz de ver vocês curados. Meu Pai se alegra com fazer o bem com vocês, de cuidar de vocês, de dar presentes para vocês. Porque a cura, para mim, é um presente. Né? Mas eles não fizeram isso. Eles foram curados? Foram. Mas esqueceram o coração agradecido, esqueceram da ação de graça, de agradecer ao Pai, a Deus, né, por ter usado Jesus para curá-los. Olha isso aqui que legal. Com ações de graça, confrontamos a realidade dos sentidos com a realidade espiritual da verdade de Deus. Então, às vezes, olha só, um exemplo. Acontece. Vou dar um exemplo de casa. É um exemplo pesado, mas eu posso falar porque foi eu que vivi. Eu gosto de falar as coisas que eu vivo, gente. Quando meu irmão faleceu, em 2019, eu agradeci a Deus pelos 35 anos que ele viveu com a gente. Na hora, eu orei para que a pessoa que o assassinou, que ela se arrependesse e fosse salva. E agradeci ao Senhor por ter tido a oportunidade de viver 35 anos com meu irmão aqui. Por ele ter deixado os 2 filhos lindos aqui pra gente, que esse menino lindo, olhar lindo demais, educadíssimo, sabe? Essas coisas eu agradeci. Foi aqui, nesse lugar, aqui no ateliê, que eu recebi a notícia e fui saindo aqui. A reconhece que em casa, ela sabe. Foi exatamente naquele. Ó, não, peraí que eu fiz errado. Nesse ponto aqui, ó. Eu estava em pé aqui, perto dessa porta de saída aqui. Eu parei e eu dei a ação de graças pela vida do meu irmão no momento que eu recebi a notícia que ele tinha sido assassinado. E o meu coração não mudou por causa disso. Porque a verdade espiritual, a realidade espiritual que estava em mim, ela confrontou a realidade do que eu estava sentindo na minha volta, do que estava acontecendo na minha volta. Porque eu sabia que o meu irmão estava salvo, primeiro, e eu tinha certeza disso, ele aceitou Jesus, ele confessou Jesus como um suficiente salvador da vida dele. Então ele está no céu, ele está com Jesus naquela hora. Então, é isso, sabe? É não importar
tá? Eu estou dando esse exemplo para Denise, é pesado. Mas é o que eu vi. Mas qualquer coisa que acontece aqui, eu agradeço. Outro dia eu estava com um problema, aí eu conversei com a Rê, um problema aqui no trabalho. Aí a Rê falou assim, ora aí nessa máquina. Eu estava assim, meio assim, pois eu orei nas máquinas aqui do meu trabalho. Agradeci a Deus porque elas funcionam perfeitamente, porque é meu trabalho. A máquina já tinha dado assim, você precisa comprar. Todo mundo falou, tem que comprar uma nova, ela já é antiga, não vai funcionar mais. Eu mandei o vídeo para a da máquina cortando perfeitamente. Ela já tinha ido para manutenção, desmontada, nada tinha resolvido, porque ela não estava atualizando com o sistema. Mas agora ela está. E ela está funcionando perfeitamente. E ela vai ficar funcionando assim até Jesus voltar. Então, é a diferença de que a realidade que eu estava vivendo aqui era uma, mas a realidade espiritual, a verdade espiritual é outra. Então, a gente escolhe ficar com o que a gente está sentindo ou com ou com a realidade espiritual. E o coração agradecido, um coração que vive em ação de graças, ele vai ficar com a realidade da palavra, com a realidade espiritual. Né? Em 1 Tessalonicenses 5,18 fala, fala assim, né? Vou falar as palavras assim, parafraseando. Nós, se dermos ação de graça em toda situação, estaremos crendo em toda a suficiência de Deus. Gente, não importa o que acontecer, você dá graças a Deus, porque a suficiência de Deus é suficiente para você superar aquilo que seja que você estiver passando. Vai ser superado, vai virar um testemunho, vai virar Deus é especialista em transformar tragédias em grandes vitórias. Nunca esqueçam disso. Lá em 2 Coríntios 11, fala a realidade do apóstolo Paulo. Gente, eu tenho que ler para nós. Eu vou ler esse versículo do 23 ao 27. Eu tenho que ler, porque se eu resumir, vai ficar muito pouco. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Isso é Paulo, tá, gente? Falando. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebido de Deus, uma quarentena de açoites, menos um. Esse que a gente sabe que eles davam 39 açoitadas nele, depois começava de novo, né? Foram 5 que ele recebeu nesse ritmo. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo, ele não se importava com a realidade natural dele. Lá em 2 Coríntios 4, 17 fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E outra coisa, ele sabia que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14 fala, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, ainda dá tempo. Olha só para ver tudo que Paulo viveu, ele dava as
ações de graça, ele sabia quem era Jesus. Agora, eu pergunto para nós, se a gente já passou um terço desses perigos aqui que ele passou. Estou falando de perigos e agressões, né? Estou nem falando dos emocionais, da família, porque ele não casou, mas ele tinha família, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmão. Ele não nasceu lá igual o besouro, que nasce na bosta de boi. Ele tinha família, e toda família tem problema. Independente da circunstância, ele seguia Cristo. Ele via a realidade dele em Cristo. Com ações de graça, nós vivemos cheios do Espírito Santo. Olha só, Efésios 5, 18 e 20 fala isso. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, que lá em Romanos fala, isso eu não vou ler, não, só vou falar para nós, que com ações de graça nós somos fortalecidos. Gente, existem estudos sobre a gratidão. Existe um mestrado numa faculdade, em Harvard, nos Estados Unidos, sobre o benefício da gratidão. Se o mundo lá fora, né, que não conhece Jesus aí, que nem aceita, eles estão fazendo estudos dos benefícios da gratidão, como que muda a vida da pessoa. Eles fazem até aquele negocinho para a gente escrever todo dia. 3 coisas por qual você é grato. 10 coisas. Eles fazem isso. Nós temos isso, nós temos essa capacidade dentro de nós, que é o Espírito Santo. Uma coisa que eu esqueci de falar, passou direto, quando a gente estava falando sobre a conduta do adorador, né? Você vê nos pontos, você vê o seguinte: na conduta de um adorador, o fruto do Espírito se manifesta. Por que você consegue dominar sua mente? Domínio próprio, gente. Lá, fruto do Espírito, domínio próprio. Lá, a gratidão, o amor, tudo. O Espírito nós temos disponível por causa do Espírito Santo. Ele está em nós. Nós aprendemos na matéria de unção, né, que ele está disponível em nós livremente para fazer o que a gente permitir que ele faça. Tá? Eu vou falar sobre os benefícios do louvor como fruto dos nossos lábios agora, porque está tudo interligado, gente. Está tudo interligado. A gente vai entender no final que o funcionamento da máquina, vamos falar se a máquina nós, as coisas estão todas interligadas. O louvor traz as bênçãos de Deus até nós. Lá em Salmo 67 fala sobre isso. E o louvor libera o poder de Deus e nos fortalece e nos dá alegria. Porque agora nós estamos partindo, gente, para o final da matéria. Eu não sei se eu vou... A gente não vai terminar tudo hoje, vai ficar um pouquinho para a semana que vem. Mas aqui a gente já vai entrar na parte do louvor, da música. Né? A gente tem uma vida de louvor, uma vida de adoração. E nós vamos entrar nessa parte, porque é a parte, acho que, mais gostosa da matéria. O louvor, ele traz a manifestação da glória de Deus. Em Atos 16, fala sobre isso. Depois eu gostaria que vocês lessem. Não, eu vou ler, porque esse eu preciso ler, que é o versículo que mais mexe comigo. A passagem, não é o versículo, é a passagem que mais mexe comigo, porque um dia eu tive uma revelação sobre o meu irmão, relacionada a essa passagem, com o louvor que cantava essa passagem que eu vou ler. Atos 19 ao 26. Eu vou ler e aí a gente vai finalizar por aqui. Eu vou continuar na semana que vem. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, você imaginou? Eu já imaginei essa cena. Tá lá na prisão, porque ele estava na parte de baixo, né? Lá no porão, né? Vamos falar porão, eu não sei nem o que a Bíblia usa aqui, mas para nós é o porão. Eles estavam lá, meia-noite. Eu vi uma ministração ontem, não sei se a Rê vai lembrar, se eu não sei se é o Theo, Hayashi, se é outra pessoa que falou, que a meia-noite é a hora mais sombria. Eu acho que foi o Theo Hayashi que falou, ele está ensinando numa mensagem que eu vi dele sobre louvor. E à meia-noite, a Bíblia deixa muito clara, a Bíblia faz questão de falar o horário. Eles começaram a cantar, eles começaram a oraram e cantaram, eles começaram a louvar a Deus. Você já imaginou você estar cantando e as portas abrir, dá um terremoto e as portas das cadeias abrir, todo mundo ficar livre? Aconteceu isso, né? Então, é o poder da adoração, porque existe poder no louvor, porque nele Deus está entronizado. O que é isso? Deus está entronizado. O louvor é você devolver para Deus o que ele é. O louvor é você colocar a Deus, você coloca Deus, você coloca Jesus, você coloca a Trindade acima de tudo. Eles são entronizados. O louvor é para ele, a glória é para ele, tudo é dele e é para ele. Então, quando você canta um louvor que sai de dentro de você, porque, gente, eu não sei se a gente já falou sobre isso, se a gente vai falar, eu faço umas confusões, tem hora. Mas, quando, eu acho que a gente não vai falar, não tenho certeza, não. Mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, os louvores, a adoração, ela veio para dentro de nós, nosso coração. Então, é só a gente falar, a gente se render, a gente se colocar na presença de Deus com Ele, que nós vamos cantar louvores entronizando a Ele. Nós vamos cantar em outras línguas, nós vamos falar para Ele, vamos fazer poesia para Ele, versos, porque isso já está dentro de nós. O céu está dentro de nós. E o louvor é a expressão disso, gente. E não tem tristeza, não tem agonia, não tem luto, não tem nada que não melhore com o louvor. Eu posso estar do jeito que for. Se eu colocar louvor, não demora nada, eu já estou levantando, andando, levantando a mão para cima, porque eu entendi na palavra que nossas mãos levantadas é sinal de rendição e adoração ao Senhor. Tanto que lá no Rema, estou terminando, tá, gente? Hoje. Lá no Rema, a gente cantava com a mão erguida. Na Verbo da Vida, né, a igreja que trouxe o Rema, também. Todo louvor, lá ninguém fica batendo palma, as pessoas estão com a mão para cima, rendidas ao Senhor. Tá?
Aí, já que eu falei isso, eu vou terminar, que são parte das expressões de louvor. Aí eu encerro aqui, tá? Expressões de louvor. Nossa própria existência como louvor, um elogio. Quem estava aqui quando a gente entrou, a Rê falando da pastora que pregou ontem sobre a presença, e ela falando que nós somos um presente de Deus. Quer ver? Eu vou ler Efésios 1:12, que fala assim, cadê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, nossa vida de louvor é para a glória dele. Tá? Outra expressão de louvor, nossas palavras como elogio, lá em Hebreus 13:15. Vamos ler. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o que é isso aqui? Palavras como elogio. Elogiar a Deus, gente. Elogiar Jesus, elogiar, falar o quanto ele é lindo, o quanto ele é maravilhoso, quanto você o ama, quanto você é grato. Começa com as coisas simples que a gente conhece, depois vão surgir palavras que a gente não sabe nem de onde veio, expressões, músicas, cânticos. Eu nunca cantei, não, eu já cantei pequenas frasezinhas em português, eu canto mais na língua dos anjos, eu consigo cantar mais, né? Mas é porque estou precisando praticar, né? Estou precisando aprender mais e tal. Mas, gente, é lindo. É lindo quando você entra para a presença e deixa essa presença tomar conta de você. Deixa tudo que está dentro ir para fora. Aí eu vou terminar. Ah, não, ação de prostrar-se é outra expressão de louvor. Você se prostrar diante do Senhor, você se render ali, ó. Tem pessoas que se prostram, igual o homem lá que foi curado, esse aqui que eu acabei de ler, de Lucas, né, que Jesus curou 10, mas só ele prostrou o rosto no chão, agradecendo. Então, faça, se der no seu coração de rolar no chão, de deitar no chão, prostrado, adorando ao Senhor, louvando a Ele, faça. Mas o importante é que você entregue, que você se renda a Ele de uma forma assim, que Ele domine tudo. Que você não tenha o controle. Hoje eu estava aqui, mais cedo aqui, no momento de louvor. Gente, achei um cantor hoje, achei não, apareceu para mim. É Davi Silva, que louvores lindos que eu ouvi dele aqui. Não ouvi tudo, tá? Ouvi um pouco aqui. E a gente, eu cantando, e o Senhor me levou a orando em línguas, impor as mãos sobre as coisas aqui no meu trabalho. E depois sobre partes do meu corpo. Eu não sei o que eu falei, porque eu estava falando em línguas, mas eu tive a direção do Senhor de fazer. Eu estava rendida a Ele, eu estou contando para vocês, porque às vezes pode acontecer coisas simples. Mas faça. Faça porque é a direção dele. Outra coisa que aconteceu comigo foi muito engraçado. Ontem, né, eu sempre faço minhas unhas ao domingo, tá? Eu mesmo que faço minhas unhas, tá, gente? Eu não vou manicure, não. Porque domingo é o dia tranquilo que eu gosto de ficar no meu sofá, ouvindo ministração, ouvindo louvor. Eu já faço isso durante os outros dias, mas não com. Igual, eu fico ouvindo aqui, trabalhando, eu estou fazendo outras coisas. Domingo não. Celular de lado e ficar lá com Jesus. E fazendo minhas. Aí eu ia fazer de manhã. O Espírito Santo falou comigo assim: não faz. Gente, era nítido, não faz a unha agora. Deixa para fazer mais tarde ou amanhã. Gente, eu falei para vocês que agora eu estou obedecendo. Falou, eu estou obedecendo. Eu não tô pagando para ver mais, não. Aí, daí a pouco eu olho na minha escada, a tinta da minha impressora tinha chegado. Porque quando chega, minha vizinha pega e põe ali. Ela, na hora que eu descer, eu pego. Porque eu estava sem tinta. Tava caótico para trabalhar.
Na hora que eu vou colocar a tinta preta não derrama e suja minha mão todinha de preto, nos cantinhos assim da unha, em volta assim, ó, né, dessa coisa aqui, ficou tudo preto, parecia que eu tinha feito comida no fogão a lenha. E a tinta não sai, gente, assim. Você tem que ficar com a mão de molho na água morna para ela ir saindo aos poucos. Aí eu falei, eu entendi porque que não era para fazer a unha, porque se eu tivesse feito a unha, estaria toda estragada, porque o esmalte que estava ontem ficou todo estragado. Aí eu fiz a unha hoje. Falei, obrigada, Espírito Santo. Teria problema isso? Não, mas eu ia ficar chateada, não ia? Eu falei, nossa, fiz a unha e aconteceu isso. O Espírito Santo não quer que a gente fique assim. Nosso Pai não quer. Gente, imaginou o nosso Pai amado ver a gente chorando, ver a gente triste? O quão ele não nos fez para isso. Ele nos fez para viver uma vida alegre, cantando, sabe? Feliz com ele, sabe? Assim, se alegrando com as coisas que ele tem para nós. Nós vamos passar por tribulações. Ela fala que elas são momentâneas. Então a gente já pode se alegrar que ela vai passar. Quando você tem essa vida de louvor, essa vida de adoração, essas coisas passam, assim, mais rápido do que a gente possa imaginar, tá? Eu vou encerrar por aqui, que já são 9h10.